pessoal, hoje sobre tuning, tá? Então a gente vai passar por dois tipos de tuning, dois conceitos de tuning. Um falando de monitoramento e tuning de banco de dados relacionado a performance. Tuning para falar a option que é apresentada no treinamento. As ações do treinamento estão sobre duas options, inclusive. Elas são atreladas, elas são dependentes de diagnóstico e tuning tech. São duas options, inclusive. Por que eu estou chateado assim? Porque eu odeio a informação da Oracle sobre tuning, tá? Do treinamento, tá, gente? De verdade, eu odeio. Mas, tá. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Tem uma coisa muito legal da Oracle, que é isso aqui, ó. Alguém já ouviu falar de AWR? Relatórios AWR? Oi, perdão? Relatórios AWR? O relatório AWR é só uma representação textual ou gráfica disso aqui. Mas é o relatório AWR. Isso aqui é uma... Se você quiser ver informações de performance do jeito que está no treinamento, é pago, tá? Pagar duas options, inclusive. Ah, mas tem uma option que a outra entra com o build-in, lá. Se não me engano, se você tem a tuning é atrelada a diagnóstico. Você pode ter a diagnóstico sem tuning, mas você não pode ter a tuning sem diagnóstico. Então, me engano, essa é. Olha como dá nada de graça, né? Mas você ainda precisa pagar as opções. Fala assim, eu quero ter um hack no X, beleza, você vai pagar o hack. Você tem. Já ouviram falar de ULA? São duas formas de licenciamento. Ou você licencia por máquina core, beleza? Licencia para a minha máquina A tem um Oracle aqui, tem tantos cores. Ou você tem um contrato para assim, eu posso instalar quantas eu quiser, Claro que o segundo é bem mais caro. Só que você meio que perde controle. Isso aqui é muito legal, tá? A AWR é do caralho, ajuda muito, mas é uma opção. Ele funciona se você não pagar? Funciona. Aliás, eu não sei nem se eu falei isso aqui para vocês. Eu brinco que falem o melhor carro que vocês imaginam. Qualquer carro. Não. Qualquer carro. Vou imaginar Lamborghini. Uma Mercedes, uma Qual Lamborghini. é o top 1 da Fórmula 1 atualmente? Qual que é? Não sei, realmente estou perguntando, estou por fora. McLaren? Não sei. Mercedes? Não sei. É a Mercedes? Mercedes, Mas imagina assim, você tem uma Mercedes, uma Lamborghini, qualquer carro. Você paga para ligar ele. Mas se você usar a roda, andar com ele, você tem que pagar uma opção. Ligar o ar-condicionado é outra opção. Tá tudo lá instalado, brother. Pode usar. Não, pode usar. Chevrolet é assim. você comprar aquele tem tudo lá, né? Na parte das mulheres. Sério? Porra, essa eu não sabia não, cara. Aí, um monte de TV tá ligado no trabalho. Mas tá lá. Isso. Aí você paga e desativam. Eles fazem um código lá e desativam. Isso aí. A ideia da Oracle é exatamente isso. Tem uma ferramenta animal, mas se você usar, você tem que pagar. Bom, vamos lá. Capítulo 11.
Escrever as atividades de performance para fazer gestão de um banco de dados. Falar sobre Enterprise Manager e isso aqui eu não posso. Views para monitorar a performance do banco. Escrever a metodologia de Turing, aí é legal. Estatística de servidor e métricas que são coletadas para o Oracle Database e configurar e monitorar recursos de memória. Vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, um banco de dados foi feito, não é um banco de dados fora, foi feito para gastar o seu tempo em duas etapas. Tá? Ou ela está processando uma informação, ela está o seu tempo gastando em processador, ou ele está gastando em I/O. Só que existem outros fatores que podem gerar alguns problemas para a gente. Então, se alguém reclama de performance, o DBA ele tem vários fatores que ele precisa analisar, ou ele precisa identificar como sendo um problema. É um código de aplicação com problema, é um dispositivo de I/O gerando contenção, é um problema de alocação de memória, é uma contenção de recursos, é um gargalo de rede. O que está acontecendo? Quando a gente está falando de devolver a informação para o cliente, não é provável o DBA entender o que está acontecendo por trás do sentimento do usuário. É estranho isso, né? Qual que é a primeira coisa que você ouve de um usuário? Meu sistema está todo lento e eu estou com problema com alguém ouviu isso? Cara, para vocês terem uma ideia, eu vou contar o primeiro problema que eu tive na OHG. Um código PL funcionava rápido uma hora e uma hora ficava lento. Uma hora ficava rápido, uma hora ficava lento. Uma hora ficava rápido, uma hora ficava lento. Faz sentido para vocês? Um PL, uma hora rápido, uma hora lenta? Começa a investigar, você fala, deixa eu ver recurso de hardware. Você começa a olhar recurso de hardware. Você vai me mais disso. Nenhuma utilização alta. Recurso de rede. Nada. Sem gargalos. Você começa a olhar a área de alocação de memória do Oracle. Você começa a olhar bloqueios, blocos, batch. Nada. Onde está o problema? O que eu ouvia do usuário era o seguinte: a minha aplicação está conectada direto no banco. No banco, está lento. Se você olhar a arquitetura, pelo menos da aplicação que está lá, o cara está lá dentro do hospital, passa por um tipo de rede, sobe para a internet, então você sabe disso para onde vai, chega num roteador de bordas, chega no firewall, desce para o concentrador, vai para um rebeliões, vai para um setor de aplicação, uma faixa de vida, qualquer outra coisa, faz uma conexão através do connection com data service, qualquer coisa, um JDI, ou seja, um Java no meio até chegar no banco. Mas o sentimento do cara é uma aplicação aplicada direto no banco. Nesse cenário específico, eu peguei o código do cara e falei assim, pô, estou achando que está acontecendo. Peguei o código do cara para me dar aqui. Eu vou executar ele aqui na minha máquina. Eu tenho na minha máquina uma máquina de teste rápido. Aí comecei a executar, vai, rápido. Peguei um cara chamado Steve Benson para testar algumas coisas, muito rápido. Aí eu comecei a gerar um cara chamado 3. Teve uma hora que ele fez assim, nem. Mas eu já estava dentro da máquina do banco. Um código PL, o primeiro node instancia o objeto. A instância que executa ele é dona do objeto. Se qualquer outro nó vai executar aquilo lá, ele tem que trafegar a instância, a instanciada do outro nó. Tá. Quando eu olhava em 3, qual que é o maior tempo? Onde está gastando mais tempo? Código fora do Oracle.
Precisa testar aleatório, sem base mais. Tem uma hora que tem um sala assim, para poder até o horário da máquina. Então, o cluster também está esse problema específico foi assim, já testaram o tempo de resposta DNS. Bati primário na máquina que eu estava, rápido. Quando eu fui para outra máquina, vem. 5 máquinas, Windows, servidor DNS. Tem 7.500. Bateu exatamente o tempo de demora do meu pé. Pedi para o administrador Linux, falou assim, cara, tira esse servidor primário de todas as máquinas agora, deixa só o secundário. A aplicação do pode não ser um problema de fora. Tem uma cliente aberta, vale a pena você investigar não somente o banco. O cliente está com problema, a área usuário está com problema. O DBA ele consegue trafegar por alguns caminhos maiores do que um cara que vai falar assim, bom, meu servidor DNS não tem, está respondendo, não tem lentidão, não tem nada. Então, o usuário reclama, se coloque um pouquinho no lugar do usuário, tá? Ó, o cara está enfrentando um problema, deixa eu ver se realmente faz sentido o que ele está falando. Não descarta logo de cara, assim, o banco está tudo ok. Ajuda o cara a achar o problema. Alguém já ouviu falar de endereço de loopback? Interface. É um endereço local, tá? 127.0.0. Quando eu falei para o administrador de rede, o administrador de Linux, cara, o servidor primário do DNS, está com problema alto. Pode vir na minha máquina. 3 para testar. Sabe? Tá. Primeiro setor DNS. Mesmo que não. Estou vendo que eu posso esse de sempre. Não é assim que testa. Beleza, então. Cara, testa aí. Mostra como é que testa da próxima vez eu testo assim. Então, na minha máquina, testa 15.7.0.0.1. Tá vendo? Ele está super rápido. Cara, eu estava fazendo minha própria interface de vídeo. Vai estar rápido. Enfim. Aí você olha pra casa do rapaz e fala assim. Bom, algumas considerações que a Oracle tem referente à performance. Conforme você precisa... uma coisa super importante. Falando de performance, quando que uma performance está boa? Quando que a performance está boa? O que é algo com performance para vocês? Aí é uma boa pergunta. Oi? Pois não. Não, eu só comentei que essa é uma boa pergunta. É meio subjetivo, né? Ela é totalmente subjetiva, brother. Porque o que acontece? Vou falar para vocês. Uma aplicação respondendo em 3 segundos é rápido ou é lento? Depende do que a aplicação está fazendo. Uma aplicação respondendo ou um banco respondendo alguma coisa em 1 hora. Tá rápido ou tá lento? Depende do que está sendo feito, né? Por exemplo, se você está gerando um super mega relatório de BI de um mês, de um ano, é considerável que ele demore para responder. Dependendo do tamanho da tua carga de dados que você vai trazer para a memória, isso vai se estender durante um bom período de tempo. A gente começou a gerar para 56 horas. Trabalho
Eu acho que depende também do parâmetro que você tem. 16 horas que ele não tem condição. Vou dar um exemplo bobo. Existe uma regra da ANS que eu não conhecia, tá? Existe uma obrigação de qualquer agência de saúde chamado orientador. Está dizendo o seguinte: se você ligar para um plano de saúde, você quer marcar uma consulta. Você fala assim, eu quero marcar uma consulta e eu quero ser atendido na região da Zona Sul. Quais são os profissionais que me atendem conforme o meu plano de saúde para a Zona Sul? Cara, isso é super crítico para uma empresa de saúde. E faz sentido ser crítico, né? Esse processo na Mil demorava uns 6 horas. 6. E para a galera, eles começavam 9, 10 horas da noite e até de manhã. Eles podiam ter um D-1. Tá tudo bem. Aí a gente fez um trabalho e reduziu isso para 40 minutos. Sabe o que aconteceu? Nada, porque o pessoal para 6 horas estava bom. Então você faz um trabalho para reduzir para 40 minutos e não faz sentido. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso focar em performance naquele ponto. Eu preciso fazer até o negócio ser o mais rápido. Eu quero um relatório de um BI anual e eu quero que o negócio rode em 1 segundo. Pronto. Vai se matar, vai ficar tempos e tempos trabalhando em cima. Você vai achar que não está bom. Não vai ser nenhum problema. Quando a gente pensa em performance, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. A arquitetura que nós temos que está sendo entregue para fazer aquilo lá. Escalabilidade, aquilo pode se estender verticalmente ou horizontalmente, e aí cada aplicação depende. Design da minha aplicação, teste de carga, pouca gente faz. E qual o custo de desenvolver uma nova aplicação? Existe na empresa que eu trabalho um sistema monolítico de 35 teras. Tá? E é um parto para você integrar qualquer hospital que entra lá. Se alguém vai entrar em um hospital novo, olha a bizarrice. Eu tenho que pegar o sistema principal, o core da empresa, 35 teras, duplicar e virar para o hospital e falar assim, cara, trabalho em integração. Aí a galera, dentro do hospital, integra. Aí você mexemos nesses 8 objetos. Aí você captura a informação, joga na base e descarga esses 8 objetos. Mas não vale dinheiro para a empresa, não vale o investimento, criar microserviços e modularizar o sistema. É muito mais caro. Trabalhamos numa área que é muito considerada custo. Performance tem muita relação ao custo. Hoje eu passei por isso. Mesmo um projeto para redesenvolver uma aplicação, ela é custo para a empresa. Falando de manutenção Oracle. Basicamente eu tenho 2 formas de fazer manutenção ou de esperar manutenção do Oracle. Uma manutenção proativa e uma manutenção reativa. Ela fala assim, pô, Cressoni, seria bom eu sempre ter uma manutenção proativa. Mas em alguns cenários eu não consigo escapar de falha de código do próprio Oracle ou alguma coisa inesperada que eu não consegui atingir no meu workflow de teste. Alguma coisa que eu não mapeei. Mas para capturar isso, eu tenho agora uma ferramenta chamada DR. Lembram da DRCI? Lembra? Eu mostrei para vocês entrar no DRCI, show incident, show alert, falei de long policy, essa coisa. Mas é uma ferramenta que fala o seguinte: eu estou olhando para o alert, olhando para os meus traces do banco o tempo todo. Se acontecer um erro, eu grito. Essa ferramenta automatiza algumas coisas para a gente. Como ferramenta proativa, eu tenho tarefa automatizada, eu tenho framework de advisor e alertas de servidor.
todas elas estão empacotadas num cara chamado AWR. Basicamente, o AWR, o Automatic Workload Repository, ela faz o seguinte: ele captura informações do meu banco num momento específico. Beleza? Ele tira uma foto do meu banco, tudo o que está acontecendo. Ele vai lá, captura e fala assim: o meu banco está assim, e guarda isso. Este guardar isto, ele grava conforme uma imagem do tipo snapshot. Tem um processo de segundo plano chamado MMON, que a cada 60 minutos por padrão dá para configurar. Ele vai lá, captura uma imagem de como está o banco e guarda essa imagem. Né? O que é legal? Ele captura todas as transações que estão ocorrendo, ele captura parametrização, ele captura utilização de rede, utilização de SO, ele captura um monte de informações do meu ambiente naquele momento. Eu posso gerar um relatório daquela informação, eu posso comparar períodos, eu posso criar uma linha de base para poder comparativo entre períodos diferentes. Então, ela é uma ferramenta que traz grandes benefícios para a gente. Não onera em absolutamente nada. Porque é um processo de segundo plano que tira uma fotinha do meu sistema. Tá? Oi? Não entendi. É só meta. Bom. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. É, Fusca. É. Pessoal, falei para vocês que o Oracle gera um snapshot para a gente a cada 60 minutos, beleza? Por padrão, a retenção dos snapshots é de 30 dias. Vamos ver se é isso mesmo. Control. Perdão, ele executa uma vez a cada hora e a retenção é só de 8 dias. Mas eu posso configurar isso para o período que eu quiser, tá? Eu quero capturar a informação de estatística, métricas do sistema, e não precisa ser por hora, tá?
posso configurar para ele executar cada 30 minutos, cada 15 minutos. Um sistema normal, 1 hora é suficiente. Um sistema com carga muito alta, seria por 30 minutos cada um, ou 15 minutos. Eu estou analisando. Eu quero ver. Alguém falou de relatório AWR, não falou? Alguém falou. Eu. Para gerar um relatório desse cara é assim, ó. Simples assim, tá? Bom, aí tá os formatos que ele pode gerar, um HTML, um texto, um arquivo HTML. Só dei um Enter, tá? Ele vai gerar um HTML. Quero analisar, sei lá, 2 dias. Ah, detalhe. Aqui a informação vai estar bem bagunçada. Por que ela está bagunçada? Por que ela, nos últimos 5 dias, só tem 4 snapshots? Alguém tem ideia? Uma máquina de banco, ela só vai gerar snapshots se a máquina de banco estiver ligada. Tá? Se a minha máquina de banco está desligada, eu não tenho processo de segundo plano para capturar a informação. Beleza? E convenhamos, né? Uma máquina de banco não foi feita para ficar desligada. Bom, vamos lá. Vou começar analisando do dia 20 até o dia... Snap ID do 20 até o Snap ID 21. O horário do primeiro Snap é esse cara aqui. Do segundo Snap é esse cara aqui. Vai gerar com um nomezinho qualquer coisa. AWR RPT. Primeira instância do Snap ID 20 até o 21. Vamos ver se tem alguma informação. Mas a nossa base não tem carga nenhuma, né? Não tem aplicação nenhuma. Opa. Ô, louco. Escrevi Firefox. Eu sei, ele adivinha que é assim. Você não me Ó, para vocês terem uma ideia. O nome da minha base, qual que é o identificador da minha base, qual que é o nome, o meu DB Nickname, se é um Primary Database ou um Standby, qual edição que está sendo carregada, é o Enterprise Edition, qual release que está, que a gente está executando, é a 12.2.01 hack, ou se tem Container Database. Desses 2 snaps, qual que é a hora do startup, quais os containers que estão lá nesta data, quanto de esforço o banco teve por segundo, por transação, por execução, por chamada, quanto de redo gerou, quantas leituras lógicas gerou, quantas leituras físicas, tem bastante coisa que ele captura. Bastante. Tempo gasto em cada processo de segundo plano, de primeiro plano, histograma. Sim. Tem um cara
chamado isso aqui. Esse dá, existe esse cara aqui, ó. Não todas as informações, mas a grande maioria delas é retirado disso aqui. Por exemplo, falando que os DBAs antigamente tinham foco como evento de monitoração como hit rate, coisa que hoje já isso caiu em desuso. Ferramentas como StatSpec, AWR, ADDM e SQL3 são muito bem vistas, obtendo informações sobre eventos de espera, blá, 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 blá. Esse cara aqui, ó, é chamado de Active Session History, o histórico de sessões ativas. Isso aqui traz muita coisa. Alguém já ouviu falar de hit rate? É assim. Tem ideia do que é? No caso, se não me falha a memória, é o quanto você consegue achar as informações que você precisa na sua carregada já na memória. Por exemplo, um indicador dizendo se aquilo que você procura geralmente está na memória. É isso? É isso. Toda vez que eu faço uma captura dentro da minha SGA e a informação já está na database Buffer Cache, eu tenho um cara chamado hit. Ou seja, fui lá, busquei a informação em memória, ela já está lá, devolve para o usuário, super rápido. Toda vez que eu vou na minha database Buffer Cache e a informação não está lá, o meu server process, meu processo segundo plano, tem que ir até o data file, pegar a informação e jogar para a memória. Essa etapa de busca e I/O, essa leitura de disco, é chamado de miss, porque foi achado, na memória não encontrou, deu um miss, foi para disco e subiu. Essa relação entre hits e miss é chamado de hit rate. Então a galera falou assim, eu preciso configurar o meu ambiente para ter um hit rate acima de 90, acima de 95. É uma medida, mas o que a gente já viu de cenário? O que eu já vi de cenário? Tinha uma empresa que falava assim, eu garanto que o hit rate de todas as minhas aplicações no meu ambiente vai ser de, no mínimo, 98%. Pô, sensacional, né? Concorda? O que o cara fazia para garantir esse hit rate? Todo final do dia ele gerava um PL/SQL, fazia consulta no mesmo caso. Então ele olhava lá, o hit rate bateu quanto? Bateu 80. Beleza, executa o carinha. Aí ele começava, contador, hit. Era um PLzinho que ficava olhando se a informação estava em memória. Ele vai, espera. Oi? Malandro, rapaz. E espera o hit rate subir. A hora que chegava em 98, ele, opa, desliga. Tá tudo certo. Então a relação de hit rate, ela, além de poder ser fraudada com facilidade, ela não diz se o seu banco está bem configurado ou não, tá? Beleza? Tudo bem? Mas é uma medida que a galera fala assim, pô, e o hit rate? Por exemplo, se eu tiver uma base de 100 GB de tamanho e eu tiver uma máquina que tem 200 GB de memória RAM, na hora que ela iniciar eu pino tudo para a memória. Meu hit rate vai ser 100%. Vale a pena? Se eu tiver hardware, talvez. E se a base crescer, como é que eu faço? Informação legal também da AWR, voltando, tá, gente? Ele traz informações sobre estatísticas de consulta. Por exemplo, quais foram as consultas que levaram mais tempo para executar, quais as consultas que gastaram mais tempo em CPU, em I/O,
ingetes, ou seja, trazer informação, seja de disco ou de memória, de leitura, tá? E é isso. Travou. Aí eu imagem aqui, professor. Oi? Voltou? Voltou. Consultas organizadas por quantidade de execuções, consultas organizadas por chamada de parse, por memória compartilhada, versões, contagem de versões e por uma lista completa de SQL teste. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma lista de tudo que executou e que levou mais tempo, ordenado por tempo. Enfim. É um relatóriozinho bem legal, cara, para você perder um tempo lendo. Se tem o comando? Tem. Ó. Escolhe um aí, por CPU ou por tempo? Tempo. Ele fala o seguinte, o que levou mais tempo foi esse cara aqui, ó. Então, se eu clicar no SQL ID, ele me leva qual foi a chamada que demorou mais tempo. Foi essa DBMS. Opa. Foi essa DBMS aqui, ó. É um job, uma procedure que chamou um job de estatística, de obtenção de estatística do meu banco. Foi ele que consumiu mais tempo. Beleza? Tudo bem, gente? É legal e é pago. Se eu não pagar essa licença, se o meu cliente não tem essa licença, dá para fazer isso aqui, ó. Tem um cara chamado StatSpec. Ó, tanto a versão 10 como a 11 utiliza as features de diagnóstico e Tunning Pack. Exige a necessidade de uma licença à parte. Pode usar esse cara aqui, StatSpec. Tá. Faz instalação e depois cria uns jobzinhos para ele coletar. Criação de job, abrir prateleira de job e já era. Faz a execução de snap, dos snap na mão. E aí o relatório também não é da mesma forma, tá? Não é AWR RPT, é o SP Report. Traz menos informações do que o AWR. Né? Bom, é um repositório built-in de informações relacionadas à performance e ele captura a cada 60 minutos, retidos por 8 dias, informações de métricas do meu banco de dados e grava isso como snapshot. Beleza? Gera imagenzinhas. Essas imagens são gravadas dentro de uma table space chamada sysalts. Lembram da System sysalts? Grava na sysalts. Dá para mudar? Dá. Dá para mudar. Tudo bem, gente? Lembrando que qual é o tamanho desses alvos que eu preciso ter? Não sei, eu não sei se você vai capturar a AWR ou snapshot a cada 5 minutos, se vai capturar a cada hora, se vai manter 8 dias, se vai querer estender isso por 6 meses, por exemplo. Captura mais espaço. Se eu não me engano, ele ocupa 23 megas, se não me falha a memória. Esse cara aqui é legal. ADDM. Toda vez que roda o snapshot da AWR, roda um cara chamado ADDM. Ele faz monitoramento de instância e detecta
gargalo e guarde essa informação no AWS. O meu não tem carga. Será que tem uma carga? Não. Qual que é a ideia do ADDM, gente? A ADDM ele fala o seguinte, ele analisa a sua carga ou o seu ambiente e fala assim, cara, eu tenho uma dica para você. A consulta XPTO, se tivesse um índice na coluna tal, estaria melhor. Então, você tem. Não. Naquela imagem, aquela execução, ele fala assim, olha, essa estrutura aqui, essa consulta dava para melhorar com tal coisa. Você criar uma view, vai melhorar o XPTO. Você criar um índice, melhora tanto. Você reescrever a query, melhora tanto. E aí te dá um percentual e como fazer. Ele não faz a alteração, mas ele te fala, olha, se você fizer isso, vai bem. Praticamente tudo a Oracle tem uma view para a gente. Tá? Todas as views de performance dinâmica, elas se baseiam em uma XDOD, uma tabela dinâmica. As tabelas dinâmicas não são documentadas pela Oracle, mas as views são. Tá bom, obrigado. Por exemplo, se eu quiser informações sobre o meu banco, a minha instância, eu tenho o $, database, que traz informações do meu banco, $, instance sobre a minha instância, parameter OSP, parâmetro de inicialização. Se eu quiser informações de discos, $, datafile, informações de cada datafile, file stat, estatística de arquivo, $log para redo log file, log history switch de log file, enfim. Para contenção, para eventos de espera, $lock para bloqueio, estatísticas de undo, estatísticas de espera e let. De memória, buffer pool statistic, library caches, GAI, PGA stats. Antes da gente ir para o coffee, eu só queria falar uma coisa para vocês antes da gente liberar vocês. Existe uma diferença sutil, mas existe uma diferença entre lock e let para o Oracle. Os dois são bloqueios, tá? Mas a diferença sutil, alguém sabe a diferença? Lock é um bloqueio a um nível mais alto, normalmente causado por uma aplicação. Beleza? Alguém está gerando uma trava para alguém não fazer alguma coisa que não devia. O let tem a mesma finalidade, mas é um nível mais baixo. É como se o Oracle não deixasse que você fizesse algo internamente para ter problema. Por exemplo, eu preciso atualizar esse registro, então eu preciso gravar 2 entradas de redo. Uma de undo, uma de redo log file. Esse pequeno bloqueiozinho para gerar as 2 entradas vira um let. E aí, se você comitou ou não a transação lá em cima, é um lock. Beleza? Então, let um pouquinho mais granular e mais baixo nível, e lock, o mesmo objetivo de bloqueio, mas mais a nível de usuário, mais visível para o pessoal. Beleza? Bloqueios, os lets, sim. Os lets são totalmente gerenciados pelo Oracle. Os locks é que não. Alguns o Oracle tem intervenção, outros. Gerei um let, talvez eu precise de uma intervenção? Talvez sim. Existem casos de let que você precisa intervir. Trata e o Oracle gerencia, fala, vou derrubar esse cara. Isso é um exemplo de um bloqueio que o Oracle decide que vai mover. O deadlock, uma sessão pega uma linha para ele, outra sessão pega outra e depois a referência cruza. Eu quero a linha que aquele cara está bloqueando e aquele cara quer a linha que eu estou bloqueando. Então o Oracle pega a primeira sessão que causou o lock e fala assim, cara, você está fazendo besteira. Essa lógica de a gente ficar nesse impasse não vai acontecer nada. Então mata a sua transação, não mata a sessão do cara, mas mata a transação e esse cara fica esperando. Se ele falar assim, bom, eu quero,
Aí ele inverte a posição, porque a última posição de quem está causando o problema não sou mais eu, tá? Ele fica nessa troca. O LET é um pouco mais baixo nível. O funcionário do banco que começa a se resolver. E às vezes o funcionário do banco se perde também. Pessoal, a gente volta nos 20 minutinhos, tá? Para o monitoramento de sessão, eu tenho informações da própria sessão, o $Session, informações de sessões. Eu tenho uma visualização de estatística de sessão, nome da estatística, evento de sessão e nome de evento. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se está aqui. Ninguém me lembrou dos scripts, né? Se liberar os porns, por favor, desconsiderem, tá? Brincadeira, brincadeira, calma. Não necessariamente os scripts são meus, tá? São scripts que eu fui pegando conforme o tempo. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, vou mostrar algumas coisas para vocês que... Algumas coisas que eu roubei daqui. Assim como na vida, nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia. Essa é a real, cara. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo gerar uma cópia do G-Drive. Puta, eu compartilhei com vocês um arquivo específico no G-Drive, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar o capítulo e na hora não vai dar pra gente fazer os exercícios porque deveria ser via Enterprise Manager e eu vou utilizar um tempinho para compartilhar. Cadê o WhatsApp Web? Onde está o WhatsApp Web? Pessoal, por gentileza, manda um ping no grupo nosso. Uma lista pequena, tá? Achei. Eu preciso... então. Eu preciso pegar o contato de vocês de novo para compartilhar a pasta inteira.
o e-mail de vocês. Em vez do cabeção pegar um diretório da turma e tudo que eu jogasse para lá já estava compartilhado, eu compartilhei um arquivo específico. Vou nem comentar se ele ficou bravo. Ele não vingou ainda. Daqui a pouquinho eu compartilho. Bom. Agora no Oracle 12 tem uma DBMS Service para criação de serviço. A criação de serviços era um recurso mais utilizado para bases de dados clusterizadas. Por quê? Através de um serviço eu consigo controlar, por exemplo, um cara chamado TAP, Transparent Application Payload, onde eu consigo baixar um serviço, transportar um serviço, realocar um serviço, fazer a entrega dos serviços entre nós dois. Como a gente começou a usar muito, a Oracle criou o DBMS para conseguir encontrar eventos de espera relacionados a serviços. A partir do Oracle 11, a Oracle recomenda que os acessos sejam feitos através de serviços. Assim como eu posso monitorar serviço, é interessante que eu monitore eventos de espera. Lembra que eu comentei com vocês logo de cara que o maior tempo gasto que o banco tem é processador ou disco? Se não for isso, o banco está esperando por alguém trabalhar e fazer alguma coisa. Esse cara é chamado de wait events, tá? É um evento de espera. O Oracle traz um conjunto de estatísticas de utilização do sistema, como estatísticas de SGA, eventos de sistema, nome de evento, estatísticas de SIS e classe de evento de espera. Quando a gente fala de metodologia de performance, a Oracle fala para seguir da seguinte forma. Primeiro, comece analisando recursos de I/O ou de SO e saúde de sistema. Meu hardware está subdimensionado, está superdimensionado, estou com problema de swap e descendo. Posso mudar o design da minha aplicação, posso trocar a minha aplicação como ela está escrita, ou posso ajustar parâmetros de banco. E o mais importante, pessoal, comecem fazendo ou modificando aquilo que tem maior benefício para o sistema. Não é necessariamente que eu tenho pouco recurso de CPU, que o meu maior ganho vai ser alterando o meu hardware. Tá? De repente, você fazendo uma reescrita de SQL te traz um ganho maior do que fazer uma migração de hardware. Então, o que a Oracle recomenda é, conforme você faz análise e identifica o maior ganho com aquilo, é ele que tem que ser atacado primeiro. Ah, mas beleza, eu tenho uma aplicação que está mal desenvolvida, mas o meu hardware está muito ruim. Beleza, então ataca o hardware que vai ter um ganho melhor, porque a aplicação vai ter um retorno mais complicado, mais demorado. Agora a gente para. O Oracle, a partir do Oracle 8 para o 9, ele faz a utilização de um modelo baseado em estatística, baseado em custo. Como é um modelo estatístico, ele precisa que as informações estatísticas de objetos e de sistemas sejam coletadas. Quanto mais atuais são as estatísticas do meu sistema, melhor, ou do sistema, do meu hardware, da minha aplicação, melhor o Oracle toma a decisão por qual caminho ir. Falando bem francamente, o Oracle 12 funciona muito bem em cima de estatística, o Oracle 11 funciona bem em cima de estatística, o Oracle 10 para baixo funciona mal com estatística. De qualquer forma, eu tenho estatísticas cumulativas, que são aquelas estatísticas que se acumulam desde o start do meu ambiente, são contadores que vão acumulando os seus valores. Eu tenho valores de métricas para disparar uma estatística ou não.
E eu tenho um cara chamado estatística de exemplo. Sempre estatística é definido por um parâmetro chamado statistic level. Quando eu altero o parâmetro statistic level, isso indica que eu quero coletar mais informações de estatística ou menos informações de estatística. O padrão para o Oracle 11.12 é tipo. Coleta quando eu tiver capturando informações de estatística, só não captura informações de consumo. SQL. Não captura bind, não captura instrução, SQL em si. Quando eu altero para algo, ele captura inclusive a instrução. Então, se eu quiser monitorar, tem informações de uma execução em específico, posso alterar o meu parâmetro. A Oracle não recomenda que vocês desabilitem o Statistic Level. A Oracle não recomenda que você desabilite a captura ou a utilização do estatística. Mas aí, se você fizer isso, o seu Oracle vai trabalhar como era antes, com um otimizador chamado RBO. O RBO é um otimizador baseado em regra. Não olha sobre a estatística, não olha informações estatísticas de nada e fala assim, a minha execução é essa. Depende. Por que é importante ter uma captura de uma estatística no objeto, por exemplo? Porque num ambiente computacional ou de armazenamento de informação, aquele armazenamento não é estático. O tempo todo ele está sofrendo inserts, updates e deletes ou criação e remoção de objetos. Então, é diferente você fazer a consulta ou uma atividade com um objeto que tem 10 linhas, por exemplo, para um objeto que tem 1 milhão de linhas. O esforço também é diferente. Tá? Então, o que fala se aquele objeto tem 10 linhas ou 1 milhão é a estatística, a coleta de estatística. Ah, mas eu não quero coletar estatística. Beleza. A decisão do utilizador vai se basear em informação errada. Tá ligado? É isso. Ah, eu tenho. O melhor caminho é essa rua. Hoje. Então eu vou por essa rua. Chega um dia que tem uma árvore que caiu. Só. Pô, mas eu faço todo dia. O Luiz me falou que era bom. Ah, mas hoje caiu uma árvore. Se você tivesse atualizado as informações da via, você conseguia dar a volta e chegar. Agora não, você vai ter que esperar, ficar esperando alguém tirar a árvore. Beleza? Fazendo gestão de componentes de memória. O Oracle tem basicamente duas grandes áreas de memória, tá? Lembram da PGA e da SGA? Lembram? Isso aqui é uma área de memória que fica alocada em memória RAM. O Oracle tem algumas gestões, algumas configurações automáticas que nos ajudam. O primeiro dele, que é o AMM, é definido pelo parâmetro Memory Target. O que ele fala? A minha memória alocada total, ela pode ser, ou ela pode iniciar com 1 GB de memória, Memory Max Target, que é a minha memória inicial de 640 MB. O que esse parâmetro faz? Se eu precisar de mais memória de PGA, me desaloca da SGA e entrega para a PGA. Se eu precisar mais memória na PGA, me desaloca da SGA e aloca na PGA. Beleza? Se eu precisar mais memória na PGA, ele desaloca da SGA. Se eu precisar mais memória na SGA, ele desaloca na PGA. Eu habilito essa configuração, ou essa gestão de memória automática com este parâmetro, o Memory Target. Ele não pode ser maior do que a Memory Max Target. Mesmo? Para que serve a PGA?
Oi? Professor, eu não escutei daqui, está um pouco longe. Pode repetir? Para que serve a PGA? É a reserva de memória de cada processo, de cada sessão do caso. O Oracle, eu não lembro se ele vai falar. PGA Aggregate Target. Não. Eu posso fazer a gestão da quantidade máxima de memória alocada para as PGAs, tá? O parâmetro é PGA Aggregate Target. Eu posso falar assim, a área disponível para PGA é de, sei lá, 40 MB, por exemplo. Isso. Tá. Além do AMM, que é a gestão de memória automática entre a PGA e a SGA, eu tenho uma outra memória, uma outra gestão de memória automática, que é o ASMM. Diferente da AMM, que faz a gestão de memória da SGA e da PGA como um todo, o ASMM faz a gestão das porções de memória dentro da SGA. Então, se eu precisar mais memória na Database Buffer Cache, ele aumenta a minha Database Buffer Cache. Se eu precisar mais memória na minha Large Pool, ele aumenta a minha large Pool. Beleza? Ou seja, dentro da minha SGA, conforme o Oracle precisa de mais memória numa porção determinada, ele aloca ou diminui espaço automaticamente. Esse parâmetro é configurado através, esse recurso é configurado através desse cara aqui, ó, SGA Target. E assim como o Memory Target, ele não pode passar do SGA Max Size. Aí muda um pouquinho o nome do parâmetro, não é mais Memory Max Target. Dúvida, gente? Mesmo? Oi? Isso no 12 funciona absurdamente bem. No 11 funciona bem pra caramba. No 11.1. Qual que foi no 11.1? 10. Acho que foi no 11. Qual que era o bug? O que aconteceu na primeira versão que a Oracle lançou isso? No ASMM. Toda vez que eu executo uma instrução, a PGA, que é a área do processo do usuário, entra na shared pool para saber se aquela instrução já foi executada ou não. Beleza? Qual que era o bug? Como a primeira área era shared pool, a hora que ele entrava lá, ele falava assim, opa, preciso mais memória. Puf, aumentava. E aí diminuía a Database Buffer Cache, do Log Buffer, aumentava todas as outras. Próxima instrução. Puf. Só que ele não desalocava. Quando ele aloca a memória, a gente tem um processo de grow, que aquela área de memória está aumentando. Quando você desaloca, ele tem uma área de shrink, beleza? Uma diminuição. O bug era, só fazia grow na shared pool e não tinha processo de shrink. Primeira versão da aplicação da SM. Como é que a gente resolvia isso? Flush na shared pool. Mesma coisa com, deixa eu te dar o style. Tira tudo que está na memória, derruba tudo e sobe de novo. Até lançar prédio. Bom, falando de SGA para PDB, ou com PDB. Agora, no 12.1, teve uma mudança um pouquinho diferente na parte de container. Eu aloco a minha SGA, certo? Do meu container. Eu tenho vários pluggable databases. No Oracle 12.1, eu poderia alocar uma área de memória gigante para um PDB, espremendo os outros PDBs para uma área de memória mais limitada. O Oracle 12.2 ganhou de melhoria. Para mim era bug. Eu não posso alocar mais do que 50% da área de memória do meu container, da minha instância, para um único PDB. Não posso mais. O que acontecia antes? Você pedia para ele alocar memória automática, ele pegava o primeiro pluggable database e pô. E aí os outros ficavam. Ele conseguia aumentar. No 12.2 ele consegue crescer, ser mais flexível. Está melhorando. E agora com 12.2 ele lançou um novo parâmetro, SGA Min Size.
eu configuro o meu PDB e falo o seguinte. Imagina que eu tenho 100 megas de área de memória alocada na SGA. Meu PDB 2 tem que ter no mínimo 25 megas. Gente, eu sei que o número é baixo, tá? O mínimo que ele pode ter é 25 megas. Então não importa quantos PDBs eu tenho em cima. Ele pré-aloca, ele precisa de 25. O 12.1 eu não tinha que determinar valor mínimo. Dá para brincar. As coisas que parecem óbvias, né? Depois que corrige, mas uma hora. Falando de PGA. Lembra que eu tenho 2 métodos de conexão? Dedicado e compartilhado? Lembram disso? Mesmo? Sim ou não? Aonde que eu determino se uma conexão é dedicada e compartilhada? Lá no Connection String eu coloco dedicated ou shared. Lembrando que shared eu preciso de um dispatcher e shared process. De qualquer forma, 2 casos. Eu tenho uma PGA, eu tenho uma área global de programa associado, mas na conexão dedicada, toda a área privada de SQL, a área para armazenamento de cursores, a área para informações de memória e a área de trabalho, a work area, toda essa informação é o que nós chamamos de UGA. No processo de conexões dedicadas, todas essas informações estão junto da PGA, beleza? Estão lá dentro da minha PGA. Ou seja, a minha PGA precisa ser maior. A área reservada para a PGA precisa ser maior para conexões dedicadas. Para conexões do tipo shared, toda a informação de UGA, toda, vai para dentro da SGA. Se eu tiver configurado o Large Pool, vai para Large Pool. Se eu não tiver configurado o Large Pool, vai para Shared Pool. Beleza? E aí eu tenho uma área reduzida de memória de PGA. Então o que eu tenho que lembrar? Estou fazendo utilização de conexões do tipo shared, sinal que eu preciso ter mais memória na SGA e menos na PGA. Estou fazendo conexões do tipo dedicated, eu preciso de menos memória, um pouco menos de memória na SGA e mais na PGA. Tudo bem? Ah, tinha sim. Beleza. Agora a gente tem 2 parâmetros de configuração, tá? Tem o PGA Aggregate Target e a PGA Aggregate Limit. Onde eu posso definir tanto a utilização de memória da minha PGA, que é o Aggregate Target, desde que ele não ultrapasse o meu Aggregate Limit. Tudo bem? Então eu posso configurar toda a área de memória, tanto da instância, quanto da SGA, quanto da PGA. E eu gosto. Deixo ele sempre com gestão automática, sempre no sistema novo. Acompanho. E entra fora da AWS, eu dou uma olhada como é que foi o step pro depois de um determinado tempo, uma semana, 10 dias. E aí, opa, desabilito a gestão de memória automática. Essa metodologia que eu particularmente uso não vai impedir de que se entrar um sistema novo ou algum processo novo, eu vou ter problema. Isso não impede. Mas me impede numa... Tudo que você coloca fixo no Oracle, que o poder de decisão não fica para o banco, fica mais rápido. Tudo. Toda vez que você dá autonomia para o Oracle tem que trabalhar, a inteligência está no Oracle e acaba ficando mais lento. Desde auditoria, até crescimento de tape space da Papyle, até alocação de memória. Tudo que você dá, fala assim, Oracle, faz aí para mim, ele faz, mas ele deixa o resto do processo lento. Mas para poder pensar. Sim, exatamente. Normal. E como é que eu decido? Pode parecer bom, mas eu só decido baseado em teste.
testei. Por exemplo, eu tenho uma base de 1 tera, não tem compressão. Como é que está indo? Ah, está indo nesse cenário. Beleza. Habilita a compressão. Faz o mesmo teste, a mesma carga. Teve diferença? Teve. É suficiente, não é suficiente? Sabe o esquema de fazer análise de performance? Ah, isso aqui respondia em 1 segundo, agora responde 1.2. É lento? Não sei. É aceitável se for. Ah, então não sei história. Segue. Ah, não é. Teve um sistema flexível, um sistema online, serve para o sistema pode fazer vendas, na tinha do plano assim, tinha um processo de tempo de resposta dele era 0,20 milissegundos. O pessoal achava que era um. Estava trabalhando para ficar 0,05, 0,08, habilitar a compressão. Bem, aqui, gente. Bom, pessoal, dá uma olhada nos exercícios, mas o que eu olhei é que todos eles são por Enterprise Manager, até onde eu vi. O capítulo anterior tem exercício, se alguém tiver interesse em fazer. Enquanto isso, eu vou compartilhar alguns scripts com vocês, tá? Se acabou, eu posso mostrar. Pessoal, alguém não conseguiu baixar a máquina virtual que eu compartilhei? Depois confirma seu e-mail, por gentileza. Recebeu? Ah, tá. Alguém não conseguiu? O meu só deu um problema na importação, mas é a minha máquina mesmo, que ela está com alguma configuração que ela não está aceitando máquinas 64 bits de virtualização. Já googlei, já procurei, já habilitei virtualizador e quando ela reinicia, desmarca e não sobe. Mas a máquina não consegui baixar. Estava com um problema no meu virtualizador. Eu ainda não consegui achar o que é. Vira e mexe, ele diz que o formato de arquivos não é reconhecido. Aí eu tenho que desinstalar tudo, instalar e ele volta a funcionar. Ele dá um código de erro de VirtualBox. E aí eu pesquisei um monte de coisa e o pessoal fala assim, reinstala que funciona. Só que eu tenho que dropar as máquinas que estão lá, desinstalar, reiniciar a máquina, instalar e colocar as máquinas de novo. Aí volta a funcionar. Alguém já passou por isso? Não, o meu ele dá um erro, só que ele fala que não é suportada a versão da máquina. Aí você procura. Aí você vê que na máquina mesmo, no meu notebook, ele só está suportando 32 bits. Aí você habilita para suportar 64 bits. A máquina rebuta, vai aplicando as alterações, aí cracha, volta as alterações. Quando sobe, ela continua só aceitando 32 bits. Muito doido, muito doido. Na BIOS da máquina tem isso? O Lucas disse que tem uma opção na BIOS da máquina que pode ser isso. Sim, exatamente. Eu habilitei, conforme falam para fazer. Aí a máquina rebuta, depois de ter alterado. Ela vai aplicando, aí chega numa certa porcentagem, morre, a máquina reinicia de novo, aí vai desaplicando tudo, e quando sobe, volta com essa opção desmarcada. É muita doideira mesmo.
Maravilha. Ó, aqui é um exemplo de um arquivo, enfim, né? Como que faz para habilitar uma sessão restrita, percentual de banco de utilização de banco no SQL Server, como que valida um lock no SQL Server, como que vê se tem lock no Oracle, quem que é o bloqueador e bloqueado de uma sessão, aí já no Oracle. Né? Tem, gente, não está nada organizado os scripts, tá? Usem com cuidado. O que faz cada bloqueador e bloqueado, consulta de logops. Hã? Então, status do banco, eventos de espera no Oracle. E aí, isso aqui é um arquivo só, tá? Aí, por exemplo, esse aqui eu roubei da Activity. Eu acho que roubar é uma palavra muito forte, professor. Desculpa, velho. Eu peguei emprestado. Ó, como faz para validar Você status? adquiriu o conhecimento quando teve oportunidade, é diferente. Validação de table space, tamanho de banco, status data file, caminho de archive, verificação de log de objetos inválidos, estatística de tabela. Está compartilhado com vocês. E tem outros que definitivamente não são meus. Deixa eu ver se esse é um bom. Olha isso. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse script mostra os maiores eventos de espera do banco no momento. Utilização, @waits. A atualização em dia 23/4/2010. Quem criou o script? Luiz Noronha. Então não fui eu. Tem um Vercid aqui? Ou tem um Ver? Esse aqui foi eu. Devia ter feito cabeçalho. Né? Os que não tem cabeçalho, a maioria fui eu. Mas é que tá. Como eu também faço isso quando eu vou fazendo um script. Como dificilmente eu vou passar para outra pessoa de tão desorganizado que tá, aí nem crio o cabeçalho, entendeu? Porque eu que vou entender o script, eu acabo não passando para ninguém por desorganização, aí eu também esqueço. Cara, tem uns aqui que são muito da hora. Esse aqui, por exemplo, ó, AWR Plan 2, você passa um SQLID, ele mostra o histórico de todas as vezes que aquele SQLID passou no banco. Toda vez que ele gerou um parse, ele captura esse parse e mostra. Não foi eu que fiz, apesar de não ter cabeçalho. Eu estava modificando e acabei não... Alguém criou e eu estava modificando. Pô, cadê os scripts do Ferrari? O Ferrari que coloca ele bonitinho. Ah, e às vezes tem uns TXT aqui, ó. Enfim, né? Nossa! Mancada, né? Particionamento de homologação do CISAMI. User de cache, PCP user, PCP free, NITrans, storage, no compress, log, no cache, no paralelo e monitor. Pode definir essa tabela, em use PK, inicia a definição da base de PK, se quiser acelerar, esperar, já cria os índices na mão. Eu verifico. Acho que esse é o PK. Ah. Ó, esse aqui eu tinha feito, com cabeçalhos limpos. Verifica se a instância está ok. Pô, cadê o perguntas? Não, não tem nenhuma.
Enfim, gente, está compartilhado aí, por favor, usem com cuidado, tá? Sugiro executar em ambiente de teste antes de sair executando em qualquer lugar. Valeu, gente. Tá, não vou mudar. Se você logou com o Gmail aí, eu recomendo que você faça logout quando você terminar a aula. Tá, alguém pode usar as máquinas.